Olá, pessoal, tudo bem? Prestem bem atenção na aula de hoje, tá? Aqui vai algumas instruções. Aula do dia 29/4, conteúdos vai ser sobre hidrografia e recursos hídricos, tá? Então, aí vai esse videozinho, que tem slides e áudio. E aí, depois de você ouvir com bastante atenção, você vai fazer uma atividade no seu caderno de geografia, tá? Você tem duas opções. Você pode fazer um resumo, né? Pode ser com suas palavras, você pode pesquisar em livros, na internet, ou pode fazer algumas anotações sobre o que eu falei. Ou você pode fazer esse resumo, ou pode ser um mapa mental, conforme vocês já viram, né, anteriormente, e aí também no próprio slide tem um modelo, você vai criar o seu, tá bom? Sobre o que você entendeu da explicação. Em caso de qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no fórum que eu vou estar respondendo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Nós vamos começar a estudar sobre hidrografia. E aí nós vamos ver agora alguns conceitos importantes. Então, o primeiro conceito é rede hidrográfica. São todos os rios e afluentes contidos num determinado território. Bacia hidrográfica, área drenada por um rio e seus afluentes. E, por fim, hidrografia, que é a ciência que estuda todos os recursos hídricos que compõem o planeta, né? Aí a gente tem os lagos, rios, oceanos e mares. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a hidrografia. É um ramo da geografia que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, os rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, a água do subsolo e da atmosfera, tá? Os profissionais que são responsáveis por estudar a hidrografia do planeta são chamados de hidrógrafos, tá? Eles têm a função de analisar e catalogar as águas navegáveis do mundo, elaborando cartas e mapas que mostram em detalhes a formação dos canais, a profundidade das águas, a localização dos canais, bancos de areias, correntes marítimas, entre outros, tá? Eles também são responsáveis por estudar a influência dos ventos no ritmo das águas e das marés, ok? Então, lembrando lá da hidrosfera, que a gente estudou no primeiro bimestre, a hidrosfera é a camada líquida da Terra, tá? Ela é formada por mais de 97% da água, concentrada principalmente em oceanos, né? Porém, compreende também a água dos rios, dos lagos e da água subterrânea, ok? Principais características. Grande riqueza fluvial, tanto na quantidade quanto na extensão e no volume de água. Pobreza de lagos, predomínio do regime pluvial, predomínio dos rios perenes e de bacias que desaguam no mar, predomínio de foz do tipo estuário, que desemboca no mar em forma de um único canal. Na produção de energia elétrica, o uso dos rios ele é muito grande, tá? Aproximadamente cerca de 90% da eletricidade brasileira, ela provém dos rios. E o seu potencial hidráulico vem das quedas de águas e corredeiras, dificultando a navegabilidade desses mesmos rios, tá? Na construção da maioria das usinas hidrelétricas, não foi levado em conta a possibilidade futura de navegação, o que vai dificultar o transporte hidroviário. Uma bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio principal, tá? Seus afluentes e subafluentes. E aí classifica os rios em 9 bacias que nós vamos ver a seguir. Temos a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Temos a bacia do Nordeste, que abrange diversos rios de grande porte e de significado regional. Temos a bacia do Tocantins. Temos a bacia do Paraguai, que destaca-se por sua navegabilidade. Bacia do Paraná é uma região mais industrializada e urbanizada do país, tá? Na bacia do Paraná reside quase um terço da população brasileira, sendo os principais aglomerados urbanos as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Curitiba.
Temos também a Bacia de São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Temos também a Bacia do Sudeste-Sul. Ela é composta por rios de importância do Jacuí, Itajaí, Ribeira do Guapé, entre outros, tá? Os mesmos possuem importância regional pela participação em atividades como transporte hidroviário, abastecimento de água e também na geração de energia. Bacia do Uruguai. Ela é formada pelo rio Uruguai e por seus afluentes, tá? Desaguando no estuário do Rio da Prata. E temos a Bacia do Leste. Assim como a Bacia do Nordeste, essa bacia possui diversos rios de grande porte e importância regional. Então, para finalizar essa parte falando da hidrografia, nós temos aí o mapa conceitual, lembrando só o conceito, né, de hidrografia, que é uma parte da geografia que classifica e estuda as águas do planeta. O objeto de estudo dela é a água da Terra, tá? Então, vai abranger, portanto, os oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios, tá? Quais são as características da água? Então, a água é uma substância líquida, incolor, insípida e inodora, tá? Ela é necessária para a sobrevivência dos seres vivos. É um solvente universal e encontra-se nos estados líquido, sólido e gasoso. A distribuição da água é de 2,5% de água doce e 97,5% de água salgada. E aí a gente utiliza a água para diversas coisas, né? Então, o uso da água, em primeiro lugar, seria na agricultura, segundo lugar, na indústria, em terceiro lugar, no uso doméstico, tá? Então, a gente tem aí na geração de energia, na agricultura, navegação, entre outros, tá? E aí é importante a gente usar a água de forma racional, para que não falte, né? Então, temos aqui algumas dicas, né? Então, banhos mais curtos, conserto de torneira, para você não deixar a sua torneira lá com defeito, pingando, né? Lavagem de carros com balde ao invés da mangueira, deixar a água lá jorrando, né? Uso de vassoura e pano na limpeza doméstica, ao invés também de lavar o quintal com a mangueira, você pega um balde, né? Coloca água e aí você vai economizar, né? E vai ter um uso racional, tá? Tipos de escassez de água, né? Nós temos o tipo de escassez econômica, que é a distribuição desigual da água, e a escassez física, falta natural da água, tá? Conflitos pelo uso da água, região Nordeste brasileiro e no Oriente Médio. Então, para a gente começar agora falando de recursos hídricos, era importante o conteúdo anterior, que era sobre hidrografia, tá? Mas o que são recursos hídricos? Alguém sabe? Um minuto aí para você pensar. Pronto, acabou um minuto. Tô brincando, mas eu já tenho que falar, tá? É a água disponível para o uso doméstico, industrial e agropecuário, tá? Então, são as águas na forma que se apresentam, como rios, ribeirões, córregos, lagos, lagoas, nascentes, águas subterrâneas. Até mesmo a água da chuva podem ser consideradas também como recursos hídricos. Então, a água ela é considerada um recurso renovável, devido à sua capacidade de se recompor em quantidade, principalmente pelas chuvas, tá? E pela sua capacidade de absorver poluentes. Porém, é um recurso limitado pelo uso no que diz respeito à sua quantidade disponível e à sua qualidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos de onde nós utilizamos a água, né, que serve para beber, na produção agrícola, na criação de animais, nas indústrias, na higiene pessoal, na limpeza das casas, na produção de energia. Disponibilidade da água na Terra. Embora a Terra possa ser considerada um planeta aquoso, devido ao fato de grande parte da superfície estar coberta por oceanos, a água é um recurso que está longe de ser abundante.
ao menos a água apropriada para o consumo, tá? Então, pode parecer que as reservas de água aumentam por meios naturais, como chuva, ou por meios artificiais, como a abertura de poços, mas a quantidade total disponível no planeta vai se manter constante. Conservação da água doce. Se por um lado a espécie humana utiliza os recursos naturais para sobreviver, por outro lado a gente tem a obrigação de preservar, garantindo assim que tenha água para gerações futuras, né? A água existente na Terra, apenas uma pequena parte está disponível para as populações humanas, como a gente precisa da água doce, tá? Então, a água doce é um recurso essencial que serve para beber, né, regar as plantas, o cultivo, entre outras coisas. E aí, uma das maiores preocupações da humanidade recentemente é a falta de água doce, né? Nós passamos aí recentemente, né, pela crise, né, pela falta de água, então a gente teve que tomar algumas medidas. E essas medidas são muito importantes para a conservação da água doce. E aí, quando a gente falou de algumas medidas, né, sobre o uso racional da água, a gente vai relembrar lá, por exemplo, na hora de tomar banho, né, não se ensaboar com o chuveiro ligado, né, economizar, não deixar a torneira aberta sem estar utilizando a água, né, ou ao mesmo estar utilizando, mas não tem necessidade daquela torneira estar ligada o tempo todo. Aproveitar a água que sua mãe lava as roupas na máquina, dá para você aproveitar a água e lavar a garagem, né? Então, assim, com certeza, cada um de nós tivemos que adotar várias medidas, né? E isso ajudou a gente a sair da crise da água, né? E também ajudou a gente a economizar um pouquinho na conta de água, que também é importante. Então, a gente tem que fazer o uso racional, ou seja, consciente. Consumo da água na agricultura. Então, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é a atividade agropecuária a principal responsável pelo uso da água. De acordo com essa entidade, 70% de toda a água consumida no mundo é utilizada na irrigação das lavouras, tá? Então, a agricultura é o setor da economia que mais necessita de impor medidas de redução de consumo de água, pois cerca de 60%, né, de toda a água empregada na irrigação estaria sendo perdida por desperdício. Poluição dos recursos hídricos, tá? Os principais responsáveis por esse tipo de poluição são os lançamentos de efluentes industriais, agrícolas, comerciais e até mesmo esgoto domésticos, e além de resíduos sólidos diversos, viu? Isso compromete a qualidade das águas superficiais e subterrâneas também, afetando assim a saúde das espécies animais, vegetais em vários pontos do planeta. Prejuízos da poluição hídrica, tá? Os prejuízos desse processo de poluição são imensos, tá? Além deles comprometer a qualidade da água para o abastecimento, né? Ocorre a morte de espécies aquáticas, há o aumento da proliferação de doenças, por exemplo, como febre, meningite, cólera, hepatite A e B, entre outras. Outros fatores negativos também são no fator da poluição é o odor, grande concentração de mosquitos e insetos de modos em geral nas cidades, ok?